Quando aqui cheguei pela primeira vez, o bispo deu-me este carro. Não tinha experiência, nunca tinha conduzido um Defender. Enquanto frade, conduzo sempre carros pequenos e por isso fiquei muito assustado. Tenho sempre medo de cair por um barranco ou que uma pedra me caia em cima. Nunca sei se volto para casa vivo. Apanhei um susto em janeiro. Com a neve, com o gelo, o carro patinou e despistou-se. Era inverno, mas eu estava a suar de medo. Os Herberges são os habitantes de um município italiano fundado pelos antigos albaneses que fugiram após a invasão dos otomanos em 1480. A minha família, toda a minha cidade, 9.000 habitantes, somos de origem albanesa. Entrei no seminário e sempre tive o desejo de ir em missão à Albânia. A dada altura da minha vida morreu meu pai. Depois morreu meu irmão. Eu precisava ainda de mais uma experiência missionária. No entanto, não disse nada a ninguém. Mas disse ao Senhor: se quiseres, envia-me para a Albânia. 2 horas depois, recebi um telefonema do meu superior que disse: queres ir para a Albânia? Porque o superior-geral está à procura de um irmão para abrir um convento. Disse logo que sim. E assim o sonho tornou-se realidade. Estou nesta terra-mãe há 8 anos, porque é a minha mãe. Porque tenho sangue albanês desde 1500. Trabalho com 2 mentalidades, a paróquia da montanha e a paróquia da aldeia. São 2 mentalidades diferentes. No entanto, o que têm em comum, infelizmente, é o desejo de deixar o país das águias, como a Albânia é conhecida, e voar para longe. Porque a Albânia ainda é um país corrupto, onde os políticos são corruptos, os polícias são corruptos, os hospitais são corruptos. É só corrupção. As pessoas estão cansadas. Aqueles que têm dinheiro progridem, os que são pobres não se podem defender. Não há jovens nas aldeias. Querem trabalhar com dignidade. Se a cada 3 ou 4 meses 100 pessoas partirem, em 10 anos isto será um deserto vazio. São um povo simples, que tem fé, especialmente os idosos, aqueles que viveram durante o regime comunista. A sua fé é forte e verdadeira, tem sido posta à prova no fogo da perseguição. Quando há um casamento, diz-se: na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, eu serei sempre teu e tu serás sempre minha. Não só quando as coisas correm bem e é fácil acreditar, mas também no momento do sofrimento. Eu estou convosco. Isto é o que testemunham os fiéis mais idosos. Arriscavam a vida, eram torturados e deportados só por batizarem um filho. E dizem: fomos fiéis a Cristo até ao fim.
Em 1945, o ditador coronel Enver Hoxha tomou o poder e começou a combater a cultura, a democracia e a liberdade de pensamento. Combattere la cultura, a democrazia e gli ideali di libertà stranieri. No início matou os padres mais importantes e mais cultos e depois, pouco a pouco, destruiu os líderes de todas as religiões, incluindo os muçulmanos, os católicos e os ortodoxos. Tive este quadro escondido numa arca durante 25 anos. Durante o comunismo, Sim, durante o comunismo. Este quadro ficou fechado numa arca durante 25 anos. Rezávamos, mas sozinhos, em silêncio. Era dos nossos antepassados. Mas depois tivemos de o esconder. então arriscou uma vida na prisão. Bem, era perigoso, mas quando a democracia chegou, tirei-o da arca. É muito bonito. É a Nossa Senhora, a Virgem Maria com Cristo. Não teve medo de guardá-lo. Sim, tive medo, mas ninguém o viu. A polícia não o encontrou. Não, quando chegou a liberdade, pendurei-o novamente. Tinha a fotografia de Enver Hoxha do outro lado. Oh, não, nunca. Não. Em Em 1967, o ditador declarou a Albânia o único Estado ateu do mundo. Nenhuma crença podia ser testemunhada ou professada. Os nomes foram mudados. Não se podia dizer Deus, não se podia dizer Jesus, não se podia rezar, nada. E as crianças em casa não podiam ouvir as orações porque havia o risco de, na manhã seguinte, na escola, o professor enviado pelos espiões perguntar às crianças se sabiam rezar. E uma criança que respondesse ingenuamente: "Eu sei fazer o sinal da cruz", tinha toda a família a ser perseguida. A espionagem estava em todo o lado. Na cadeira, no chapéu, no vestido, na casa, nas pessoas enviadas pelos serviços secretos. Havia um clima de terror de espionagem. As igrejas foram transformadas em museus, teatros e cinemas anticlericais. Transmitiam e realizavam espetáculos anti-igreja. E as pessoas eram forçadas a ir. Assistiam ao espetáculo anticlerical contra Cristo, contra a Igreja, e no seu íntimo diziam: "Estamos em solo que foi sagrado. Isto era uma igreja. Estou aqui para rezar." Quando o bispo me confiou esta paróquia, o povo disse-me: "Dom Michele viveu aqui." Depois li a sua história, a sua vida. Mas, para além de ler, quando visitava os doentes, os idosos, as famílias, comecei a perguntar quem era Dom Michele e eles contavam-me a sua vida. Dom Michele escolheu ser padre durante o regime comunista. Os outros mártires já eram padres, bispos, frades antes do regime. Ele não. Ele era um leigo. Em 1961 foi ordenado sacerdote quando o regime comunista já se encontrava no poder. Fez um pedido por escrito ao regime: quer ser padre. O partido aceitou. Mas desde que fez o pedido foi constantemente vigiado, desde a sua ordenação até à prisão. E por isso, em segredo, tentou muitas vezes ir de noite batizar, dar a comunhão, ungir os doentes. Como é que se realizavam os casamentos? O padre ia de bicicleta à frente ou atrás do casal, também de bicicleta, e dizia: querem casar? Sim, diziam eles. Ou enquanto cavavam ou quando o chamavam para pintar a casa, ele pintava e dizia: queres casar com esta pessoa? Sim. E era assim que os casamentos aconteciam. E assim, foi preso em 1973, enquanto trabalhava aqui em Kosmac. Disseram-lhe: a tua mãe está doente, ela quer ver-te. Ele sabia que era uma cilada. Levaram-no e amarraram-no no quintal. Bateram-lhe tanto que começou a sangrar pelo nariz e pela boca. Encostaram-nos a todos contra a parede, incluindo a sua mãe idosa e curvada. A polícia carregou a metralhadora. Não o prenderam com algemas, mas com arame farpado. Levaram-no e trouxeram-no para a prisão de Shkodra, onde ficou durante algum tempo.
Depois, foi condenado à morte por fuzilamento. Sabe qual foi o sofrimento de Dom Michele na prisão? Na prisão, espancaram-no e torturaram-no. Espetaram-lhe agulhas de pinheiro nos dedos e puseram-lhe ovos cozidos nas axilas. Uma pessoa que já morreu estava de guarda e disse que já não queria ser polícia. O meu pai esteve presente no julgamento. Eu só o vi através do buraco da fechadura. Dom Michele saiu todo ensanguentado. Disse: "Viva a fé em Cristo! Viva Cristo Rei!" Apesar de terem bloqueado o acesso para o tribunal, o povo ouviu a sua voz durante todo o caminho. Esta é a cela onde Dom Michele Beltoia permaneceu durante alguns meses. Aqui dentro, Dom Michele costumava celebrar missa todos os dias, sem hóstias, só com palavras. E após a bênção, os soldados vinham e torturavam-no, tratavam-no mal e espancavam-no. E aqui em frente estava Laura Tucci, que morreu no ano passado. Ela disse que Dom Michele rezava e que as suas orações davam força a todos os presos que lá se encontravam. Ele era o único padre que não tinha medo de gritar: "Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo." Há aqui uma cruz, Laudizot, glória a Deus. Apesar de tudo, glória a Ti, Senhor, mesmo no sofrimento. Aqui está outra cruz. Este é o lugar de martírio. Há muito sangue nestas paredes, nesta terra, sangue dos nossos mártires. Recordar, preservar e construir a história ajuda-me a ser fiel a Cristo. Muitas vezes nós, padres, entramos em crise, deixamos de ir e rezamos menos, não pensamos na missa. Depois, pensar em Dom Michele, que arriscava a vida por uma missa, por um batismo, por uma confissão, dá-me energia. Não são coisas velhas para deitar fora. É como quando olho para a fotografia do meu pai e do meu irmão que já morreram, que já não estão entre nós. Mas lembro-me do afeto que eles tinham por mim. É assim com Dom Michele, ao olhar para as suas coisas. Para os habitantes locais que conviveram com Dom Michele e ainda estão vivos, isso reaviva a sua fé. Estamos na sala do museu que dediquei a Dom Michele Beltoia. Esta era a cama de Dom Michele, a sua cama original. Ali está a fotografia tirada pela polícia no dia em que o prenderam. Reconhecem estas? São imagens sagradas antigas. São muito antigas. Conseguem dizer-me o que está escrito aqui? Sacratíssimo Coração de Jesus, abençoa esta família consagrada a Ti. Durante o dia, tinham à vista uma imagem de Enver Hoxha, em vez da imagem de Jesus, que veneravam à noite. À noite também rezavam o terço. Esta é a arca. Para que era a arca? Para que a teriam usado? Tem uma arca em casa? Sim. Para que é que a usavam? Guardavam lá os vestidos de noiva, não sabiam? Muitas vezes escondiam aí as imagens sagradas atrás do espelho. Quando a polícia chegava, as pessoas escondiam-nas debaixo das roupas. Quando a polícia saía, colocavam-nas novamente no lugar e rezavam sempre.
Encontrei esta imagem de Nossa Senhora no chão, onde estão agora as galinhas. Eu estava a trabalhar na terra e esta escultura saiu do chão. Como? Durante o comunismo, os vossos avós e pais escondiam muitos objetos religiosos debaixo da terra. Quando lá iam, trabalhavam e rezavam. Esta é a Nossa Senhora. Não podiam dizer aos outros que a imagem de Nossa Senhora estava aqui. Eles rezavam em segredo. Foi por isso que a coloquei aqui no museu. Quando a encontrei, o Cláudio veio ter comigo, um rapaz cujo pai foi morto há muito tempo, e disse-me: eu perdoo quem quer que tenha matado meu pai. É uma coisa muito bonita perdoar e não se vingar 20 anos depois. A família deste rapaz esteve envolvida numa rixa de sangue com outra família. Há muito tempo disse-me: ouça, eu não quero perdoar. A morte de meu pai ainda me afeta. Passaram 20 anos, mas não posso perdoar aquele que o matou. Ele tem de ser castigado. Há vingança. Por isso, esta família estava fechada em casa. Passaram 5 anos. Quando encontrei a imagem de Nossa Senhora, vi este rapaz chegar e dizer-me: padre, quero falar consigo. Diz Cláudio: pensei muito no que me perguntou há alguns anos. Hoje decidi perdoar à família que matou o meu pai. Quero reconciliar-me porque não quero que o meu filho, que tem 2 anos, entre neste círculo de vingança. Quero que ele cresça livre. Kanun é uma lei tradicional, porque antes não havia polícia, por isso as pessoas criaram um código penal. Se fizeres isto, arriscas-te a isto. Se fizeres aquilo, serás punido. Se matares um dos meus familiares, temos de nos vingar do sangue derramado pela tua família até à 6ª geração sobre os homens. Assim todos os rapazes estavam fechados em casa, as crianças já não iam à escola. Ficavam em casa durante anos e anos, tanto tempo que ficavam loucos por não poderem sequer sair para o jardim. Muitas vezes isso durava anos até haver mediação por parte das aldeias, dos anciãos e depois do sacerdote. Para nós que não conseguimos perdoar aos nossos irmãos e amigos por coisas pequenas, estes gestos de perdão são eloquentes e importantes. Como se perdoa àquele que matou o teu filho? Não é fácil. Nós queremos vingança, justiça. Em vez disso, muitas vezes, estas pessoas perdoam e há reconciliação. Recorda-se de algumas reconciliações? Como é que é o ritual? O frade só é chamado quando a aldeia está 99% segura que quer a reconciliação. Ele traz então a cruz de Cristo. Os cristãos não levam a cruz de ânimo leve, pois não quer fazer algo superficial. O frade coloca a cruz sobre a mesa e o anfitrião tem de a abraçar e beijar, juntamente com toda a família e idosos, e jurar sobre a cruz e dizendo perante a comunidade de fé que o sangue foi derramado, está perdoado. Ainda tenho um espinho do meu lado enquanto pároco. Ainda não vi a reconciliação entre duas famílias que vivem na aldeia de Haste. São pessoas que desceram das montanhas e que infelizmente são muito duras e não perdoam. Consegui que 2 homens de 90 anos, fechados em casa, perdoassem. A mãe, a esposa, estava doente. Ela não conseguia sair.
O marido, de 90 anos, ainda conseguiria sair para comprar pão, mas não podia sair por causa da vingança. Então perguntei quem era o homem que tinha perdido o filho e disse-lhe: por favor, pelo menos perdoe este idoso que nada tem a ver com o crime. Foi o sobrinho dele que matou o seu filho. Só por causa desse sobrinho está tudo fechado em casa. Há um bairro inteiro onde as casas estão fechadas. Por que é que fugiram para o estrangeiro? Porque ainda não há reconciliação. Sou franciscano, vim para curar a comunidade das divisões, das rixas de sangue e da vingança. Graças a Deus, não são tantos os alicerces que precisam de ser consertados, embora seja importante como lugar para a comunidade. Antes de vir, pensava que iria ser um pedreiro na Albânia, arranjar, construir. Mas primeiro tive de reconstruir a fidelidade, de reparar os corações das pessoas feridas. Porque onde é que Jesus vive? No meu coração. Quando cheguei aqui à Albânia, o povo de Aste disse-me: Padre, esta é a única aldeia que não tem uma igreja. Ajude-nos a construir uma. Pensei sobre isso durante 3 anos antes de o fazer e decidi: antes de construir a casa para o Senhor, tenho de ir visitar as famílias mais pobres de 3 das minhas aldeias. Em Cosmates há uma família numerosa com muitas crianças e cai água em cima delas. Arranjei-lhes a casa. Consertámos o telhado, o quarto, para poderem viver com dignidade. Em Beltói fizemos o mesmo com outra família e em Aste também. Não posso permitir que se dê um teto a uma estátua de Jesus e uma cruz sem dar um teto a Jesus vivo na carne destas famílias. Há também uma família muçulmana. Assim que a vi, era uma casa indigna. Os católicos desta zona disseram: Padre, não vamos lá. Mas eu sou o pastor da aldeia, sou o pároco. Por isso também quero visitar as famílias muçulmanas. Consertámos essa casa graças à providência. Não há diferença entre muçulmanos e cristãos. O Senhor não faz distinções entre os gritos dos pobres que levam para o céu. E a providência nunca me abandonou. Depois foi construída a bela igreja de Aste. Por piada comecei a fazer pão com fermento, um fermento que tinha 100 anos e é renovado todas as semanas. O meu objetivo era dá-lo aos outros, especialmente aos idosos. E eles também começaram a gostar desse gesto. O padre deu-me algo. Devemos-lhes isto: partir o pão, dar, partilhar. A igreja do serviço e não a igreja do ser servido. A igreja do Papa Francisco, ir para a rua. A minha mãe disse-me: meu filho, se vires uma pessoa pobre, uma pessoa doente, uma pessoa em necessidade, que bate à tua porta, que encontras na rua, não digas: há outros que o farão. Pensa que é a tua mãe e que és o seu filho único. O que é que vais fazer? És o único filho, depende de ti, não podes pedir aos irmãos. Por isso, quando vejo os pobres, os doentes, os refugiados, tenho de dizer: esta é a minha mãe, não tenho outros irmãos, é a minha vez. Porque salvar uma vida, dar um pedaço de pão, um pouco de água, significa ouvir de Jesus: vem, entra no meu paraíso. E isso salva-me das minhas limitações, dos meus pecados. Olá, Prenda, tenho um pão abençoado para ti. Muito obrigado, é bom que tenha vindo. Rezamos a Nossa Senhora por todos os doentes. Lindo, lindo. Sim, Nossa Senhora de Vilquel certamente cuida de nós. Como é que se sente? Não consigo andar. Tens 2 pernas paralisadas? Não, metade do corpo. Ah, um dos lados está paralisado. E o padre como está? Bem, obrigado. Foi um longo caminho a pé. Quantos anos tens? 80. Tem cabelo preto? Tens alguns cabelos brancos? Não muitos. Pintas o cabelo?
Ainda não. Quando for mais nova, vai pintá-lo. Que Deus nos proteja, que Ele nos perdoe todos os nossos pecados, que haja paz, harmonia e saúde espiritual em toda a parte. Anda cá, eu também te dou uma bênção. Obrigado por tomares conta da mãe. Toma conta dela. Sim, temos de cuidar da nossa mãe. Comparo-me sempre a uma mangueira com um buraco. Tubo di acqua bucato. Quando a água entra, perde-se. Há outras mangueiras boas, bonitas e perfeitas, acabadas de sair da fábrica. O agricultor junta-as, faz a água correr e ela chega a todas as plantas vivas e bonitas. Depois, lá ao fundo, no fim do campo, há plantas que não têm água. Então o agricultor, que é Cristo, lembra-se que há aqui este irmão e mesmo que seja pecador, mesmo que a sua mangueira tenha um buraco, vai juntá-la às outras que são boas. Perde-se muita água, perde-se muita graça de Deus por causa dos meus limites, dos meus pecados. Mas uma gota vai chegar àquela última planta que dirá: oh, finalmente posso receber um pouco de água, um pouco da graça de Deus. Não estou interessado em números. Para mim, basta-me salvar uma pessoa do seu desespero, da sua angústia, fazê-la compreender que Cristo a ama verdadeiramente, que Cristo está com ela, mesmo que ela esteja ferida e a sofrer. É suficiente se uma alma, se uma pessoa diz: obrigado, Senhor, pela presença do irmão Ângelo nesta aldeia, porque graças a ele descobri a vida, o amor. Isso basta-me e fico feliz.